E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Voltamos, não é? Voltamos com o nosso conteúdo de Física A. O nosso conteúdo de Física A ele vai englobar o quê? Vetores, não é? Só que dessa vez eu vou dar continuidade naquela nossa aula da live. Quem assistiu nossa live teve um entendimento melhor sobre o que é um vetor, tá? Na física. Porque na verdade o vetor é um símbolo matemático. Na nossa física, ele representa uma direção e um sentido, tá? Então, nesse caso aqui, os nossos vetores, eles vão ter uma representatividade na nossa física, tá? Eles vão representar o quê? Eles vão representar um deslocamento, um movimento, tá bom? E onde esse deslocamento vai ter o quê? Uma direção, um sentido e uma intensidade, tá certo? Professor, mas para trabalhar com vetores, é a mesma coisa que trabalhar com as fórmulas na física? Não, tá? O vetor ele tem uma representatividade, tá? E ele tem um elemento algébrico que você vai ter que utilizar. Professor, como? Primeiramente, vamos entender a soma de vetores, certo? Eu acho que você já deve ter lembrado um pouquinho da sua matemática geométrica, trabalhando com retas, só que aqui a gente vai trabalhar um pouquinho na representatividade também. Bom, olha um exemplo aqui. Eu desenhei para vocês alguns vetores, tá? Nós temos alguns vetores aqui. A setinha indica o quê? A direção e o sentido, tá bom? O valor, ele é representado pela letra que representa esse vetor, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso representar um vetor desse simplesmente por um valor qualquer, tá? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma unidade, tá bom? Nem que seja em unidades, na verdade. Por exemplo, se eu disser que esse vetor V1, o meu vetor V1, ele vale 2, não posso fazer isso, tá? Não posso fazer isso. O que representa ele é essa setinha, certo? Eu posso dizer que o meu vetor, ele vale 2 unidades de qualquer elemento, tá bom? É a nossa representatividade na física, ok? Professor, e para representar esse elemento aqui, como é que eu preciso colocar esse vetor? Você vai dizer que o módulo desse vetor, módulo do vetor V1, vale 2 unidades, certo? Ele não vai assumir valores negativos, então você precisa colocá-lo no módulo, tá bom? Bom, nossa intenção aqui é trabalhar com as operações. A primeira operação é a de soma. Professor, como é que eu vou somar vetores? Primeiro, quando você soma 2 ou mais vetores, esses vetores estão num ciclo. Eles vão formar um ciclo, tá? Bom, olhem os ciclos aqui. Esse aqui é o nosso primeiro ciclo. Não é um desenho perfeito, tá? Eu quero representar esse ciclo aqui em uma somatória. Bom, o cara fica pensando, eu somo todo mundo? Tem alguém que tem um ponto negativo? Tem alguém que é negativo aqui? Tem. Como eu somo, professor? Tem alguma equação? Não. Nós simplesmente vamos representar essa soma, primeiramente, tá? Bom, quem seria essa soma? Essa soma aqui seria o quê? Eu vou somar o V1, olhem para as setinhas. Elas indicam a direção e o sentido. Elas formam um ciclo. Os vetores, você pode perceber que eles se acompanham. Só que existe aqui nesse desenho um vetor que não faz isso. Ele faz um ciclo contrário. Quem é ele? Exatamente. É o nosso vetor 5. Então, o nosso vetor 5, justamente ele, é o nosso vetor resultante. Tá bom? Como ficaria essa somatória para você entender melhor? Vai ficar o vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 3 mais o vetor 4. Estou somando todo mundo. Todos eles estão no ciclo. Aí eu coloco isso aqui, olha, menos o vetor 5. Professor, por que você colocou menos o V5? Eu coloquei o V5 ao contrário, por quê? No sentido contrário, porque na verdade, você pode observar que ele faz o movimento contrário. Ele tem uma direção no sentido contrário dos outros vetores. Então, justamente ele é o negativo. Somando todo mundo, eu posso igualar o quê? A 0. Ok? Então, o que vai acontecer? Como ele é o negativo, eu vou isolar.
Então fica como? O vetor 5, ele é igual ao vetor 1, mais o nosso vetor 2, mais o vetor 3, mais o meu vetor 4. Pronto. Como ele era o elemento negativo, eu isolei ele, tá? Eu coloquei ele do outro lado aqui. Então, você pode perceber que justamente ele é o nosso vetor resultante. Olha que interessante. Então, você pode observar que o nosso vetor resultante é o vetor 5. Ele é o vetor soma, tá bom? É assim que nós somamos vetores. Aquele vetor que segue um ciclo contrário dos outros, justamente ele representa a soma dos outros vetores, tá bom? Bom, nesse caso aqui, olha, quem é o nosso vetor resultante? Pense um pouquinho. O vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3. Eles estão formando um triângulo retângulo. Só que existe um deles que representa a somatória, tá? Ó, você pode perceber que o vetor 1, ele segue o vetor 2, eles formam um ciclo. Você pode observar que, se fosse para continuar esse ciclo, o vetor 3 teria que descer. Ele não está descendo. O que o nosso vetor 3 está fazendo? Ele está subindo. Então, justamente ele é o nosso vetor resultante. Então, como é que eu posso representar? Vetor 3 é a somatória do vetor 1, tá? Mais o vetor 2, tá bom? Eu posso representar tá? Essa somatória dessa maneira, tá bom? O nosso vetor resultante, nosso vetor soma é o vetor 3, tá bom? Bom, professor, nesse terceiro exemplo aqui, no terceiro exemplo eu não coloquei o ciclo, né? Eu quero que você represente para mim esse ciclo. Como você representaria esse ciclo aqui? Como ele ficaria representado? Ó, você pode observar que para somar vetores, você precisa somá-los, montar uma figura, sem mexer nem com a direção e nem com o sentido deles. Aí você encontra o vetor resultante. Por exemplo, esses dois vetores estão separados, que é o vetor 1, coloca na setinha aqui, ó, e o vetor 2. Tá bom? Professor, como é que você vai fazer isso? Olha como fica o nosso desenho. Eu tenho aqui o vetor 1, tá bom? Tenho o vetor 1, ele está subindo. Aliás, o vetor, desculpa, nós temos aqui o vetor 2. Ok? Em seguida, nós temos o vetor 1. Então, o vetor 1 ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma sequência, bom? Ele faz justamente essa sequência. Então, nós temos o vetor 2 e nós temos o vetor 1. Eles formam um ciclo. Você pode observar que eu fiz uma junção dos dois, sem mexer na direção nem no sentido. Então, quem seria o meu vetor soma? Ah, professor, meu vetor soma, ele vai descer, não é? Não. Justamente o meu vetor soma, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer esse ciclo aqui, olha. Esse é o meu vetor soma, tá bom? Ele vai subir, certo? Por quê, professor? Ele vai desobedecer o ciclo. Para que ele seja um vetor resultante, ele desobedece esse ciclo, tá bom? Então, eu vou chamar esse indivíduo aqui de vetor resultante. Ok? Eu formei essa figura, também deu um triângulo retângulo, né? Então, você pode perceber que essa é uma operação muito básica com vetores, tá bom? Olha um exemplo aqui, um exemplo mais simples ainda. Eu tenho aqui um hexágono, né? Só que formado por vetores. Professor, qual é a somatória desses vetores? Tá aqui, ó. Todos possuem intensidades iguais a 6U. Determine o vetor soma. Eu quero somar todos eles. Aí você pensa, poxa, a soma de todos eles vai ser 6 vezes 6, 36. Será que é? Vamos analisar? Bom, a representação aqui, você pode observar que eu tenho o vetor A, aqui, ó a setinha que representa ele. O vetor B, nós temos aqui o vetor B também. O vetor A segue o vetor B no ciclo. E o vetor C, ok? Quem é o vetor D?
O vetor D, você pode perceber que ele faz o ciclo contrário. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 6 unidades, 6 unidades e 6 unidades. Vamos supor que eles são os elementos positivos. Então, esses outros vetores são os elementos o quê? Negativos. Eles estão fazendo um ciclo contrário. Então, aqui fica menos 6U, né? Porque em vez desse vetor estar subindo, acompanhando o vetor A, ele está descendo. Aqui eu tenho o vetor E também que vale menos 6, ele faz um movimento oposto. E o vetor F também que vale menos 6. Professor, então a somatória desses vetores vai dar quanto? Quem é o meu vetor resultante? O meu vetor resultante, ele é nada mais, nada menos que 0. Bom? É nulo. Por que, professor, meu vetor resultante é nulo? Porque neste caso aqui, eu tenho 3 vetores de mesma intensidade, seguindo uma direção, e outros 3 vetores também de mesma intensidade, seguindo direções opostas. Tá? Então, o meu vetor resultante aqui, ele é nulo. Ok? Entenderam? Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro quadro aqui e volto já já com vocês para a gente dar continuidade no produto de um valor por um vetor, ok? Um abraço, volto já já. E aí, galera, voltamos, não é? Voltamos agora com nossa multiplicação de valores por um vetor, tá? Essa multiplicação de valores por um vetor, o que vai acontecer aqui? Você pode observar que nós vamos multiplicar valores por um elemento vetorial, tá bom? O que vai acontecer nesse caso? Você simplesmente vai multiplicar a intensidade desse vetor. Ele pode manter a mesma direção e o mesmo sentido, só que você vai o quê? Você vai multiplicar essa intensidade, tá certo? Se você multiplica por um elemento negativo, o que que muda? Além de mudar a intensidade, vai mudar o quê? Vai mudar o sentido. A direção pode permanecer a mesma, tá? Lembre-se disso. A direção permanece a mesma, muda o sentido. Exemplo, eu tenho um vetor V, tá? Básico, e eu quero multiplicar esse vetor por 3, eu vou multiplicá-lo por 3. O que vai acontecer? Como eu multipliquei por um elemento positivo, ele vai manter a direção e o sentido, e eu vou triplicar o valor desse vetor, ok? Então, o valor dele vai se triplicar. Ele vai valer o quê? Ele vale 3V. Tá bom? Esse é o módulo do nosso vetor. Ele triplicou, manteve sua direção e o seu sentido. Ok? Nesse caso aqui, eu multipliquei o mesmo vetor por um elemento negativo. Então, quando você faz essa multiplicação, o que acontece? Você vai quadruplicar, porque eu multipliquei por 4, ele ficou 4 vezes maior. Tá bom? Aqui nós tínhamos apenas uma unidade. Aqui, olha, nós temos 3 unidades, nós triplicamos esse vetor e aqui nós quadruplicamos ele. Ok? Só que tem uma diferença. Eu modifiquei o sentido. Mantive a direção aqui continua sendo horizontal, só que o sentido antes estava para a direita, agora está para a esquerda. Por quê, professor? Porque eu multipliquei por elemento negativo, tá? Ele modificou também o quê? O sentido. Muito simples, né? Bom, nesse caso aqui eu vou trabalhar com ângulos entre vetores. Também é um método para você somar ou encontrar o vetor resultante, ok? Primeiro caso, quando o ângulo é 90 graus entre esses vetores, ou melhor, um ângulo reto. Então, você pode observar que o nosso vetor resultante aqui é justamente a hipotenusa, tá? E o nosso vetor resultante, lembre-se, o nosso vetor resultante, ele tem que desobedecer o ciclo, tá? Ele tem que obedecer o ciclo, só que o ciclo contrário. Ele tem que ser um vetor que desobedece o ciclo dos outros vetores, tá bom? Por exemplo, quem é o nosso vetor aqui? Tá? O nosso vetor resultante aqui, ó, aparentemente é o C, tá? Professor, será que é o C, cara? Será que é o C? Porque na verdade é hipotenusa.
né? Exatamente. Só que tem só um detalhezinho aqui, tá bom? Por exemplo, quem é esse detalhe? Esse detalhe é que a nossa hipotenusa aqui, olha, ela não pode estar obedecendo o ciclo. Na verdade, quem está desobedecendo o ciclo é quem? É o A. Então, como ficaria o elemento correto aqui, nessa figura? Tá? Essa setinha aqui, olha, ela precisa estar para baixo, obedecendo o ciclo do vetor B. E o vetor C, esse vetor C, ele tem que estar também apontando para baixo. Professor, por quê, cara? Porque para você determinar a hipotenusa como vetor resultante, justamente o vetor C, que é a hipotenusa, ele tem que desobedecer ao ciclo. Tá? Então, você pode perceber que esse desenho que você observa, ele tem que ter um sentido e uma direção. Tá? Então, esse aqui é o meu vetor soma. Ok? Professor, tem uma outra maneira de representar esse vetor? Tem. Olha como ele é representado. Eu tenho aqui o vetor B e tenho aqui o vetor A. Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Quem é o meu vetor resultante? O meu vetor resultante é justamente esse vetor aqui, ó. Bom, esse é o meu vetor resultante, que no caso é o vetor C. Ou melhor, ele corta esse ângulo aqui em duas partes iguais, certo? Então, o que vai acontecer? Esse meu vetor resultante aqui, ele vai representar a soma desses outros dois vetores. Tá bom? Lógico, aplicando o teorema de Pitágoras. Tá bom? Nesse caso aqui, olha, nesse caso nós não temos um ângulo reto. Nós temos um ângulo qualquer, diferente de 90 graus. Então, professor, o que vai acontecer então? Nesse caso aqui, você vai aplicar a lei dos cossenos, que aqui nós chamamos de regra do paralelogramo. Tá bom? Ó, você pode observar que eu tenho uma figura com dois vetores, só que esse ângulo aqui, aparentemente, ele é menor do que 90 graus. Eu quero achar o vetor resultante. Esse vetor resultante, ele sai do meio, né, desse ângulo. Eu posso chamar ele de bissetriz. Né? Então, o que vai acontecer? Ele saindo aqui, do meio desse ângulo, você vai encontrar o vetor resultante aplicando a lei dos cossenos. Só tem um pequeno diferencial. O sinal aqui é positivo. Bom, muito cuidado. O sinal aqui é positivo. Por isso, nós chamamos de regra do paralelogramo. Bom, fica vetor resultante ao quadrado, fica V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1, vezes V2, multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Tá bom? Professor, que ângulo é? É o ângulo que se encontra entre o vetor 1 e o vetor 2. Tá bom? Bom, pessoal, eu retorno com vocês, tá? Resolvendo algumas questões da apostila, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como se trabalha com esses vetores, ok? Um forte abraço e até mais.